Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, professor de Direito do Trabalho da Unifev. O nosso tema de hoje é o contrato de trabalho por prazo determinado, artigo 443 da CLT. Então, nós já na aula anterior comentamos aí sobre o contrato de trabalho, que ele poderia ser verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado e até mesmo o contrato de trabalho intermitente. E avançando agora nos estudos, nós nos deparamos com esse contrato que tem uma fixação temporal, Nós vamos verificar aí que o contrato por prazo determinado segue algumas exigências, Então ele é uma situação de exceção, tendo em vista que o princípio da continuidade da relação do emprego coloca como regra o contrato por prazo indeterminado, Olha lá o que diz o artigo 443 da CLT. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado ou para prestação de trabalho intermitente. Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou execução de serviços especificados ou acontecimento suscetível de previsão aproximada, Veja lá o parágrafo 2º, Serviço de natureza ou transitoriedade justifica a pré-determinação do prazo, que é o contrato de SAF. Atividades de caráter aí transitório, uma obra, por exemplo, uma obra numa rodovia, e o contrato de experiência. Então, o que é importante a gente ter em mente? O contrato por prazo determinado exige situações específicas ali indicadas no artigo 443. Há uma discussão jurídica sobre a necessidade desse contrato ser por escrito. A lei não diz isso, inclusive fala que pode ser verbal. Porém, o que acontece? Para efeito de prova, numa eventual ação, num eventual questionamento, nós vamos precisar que exista um documento, e nada melhor do que um documento por escrito. Então, se recomenda que esse contrato por prazo determinado seja por escrito, até para que seja prova numa eventual ação judicial. Nós temos uma exceção no contrato por prazo determinado, que é o contrato de aprendizagem, que nós vamos estudar mais para frente. Esse contrato tem um prazo de 2 anos, Existe aí uma série de requisitos para a sua formalização, o jovem aprendiz e tudo mais. E aí, nesse caso, há uma exigência lá no 428 da CLT que ele seja por escrito. Mas fique tranquilo que a gente vai chegar lá, ok? Bom, dando sequência, o que a gente precisa aqui tratar? O contrato de experiência. O contrato de experiência é uma das modalidades do contrato por prazo determinado, ele é uma espécie, sendo o gênero dos contratos por prazo determinado. E nós vamos observar que o contrato de experiência ele tem um prazo máximo de 90 dias, Então, atenção aí quanto a esse prazo, nós temos aí o máximo de 90 dias, ok? Então, nesse período que o trabalhador vai prestar o serviço para o empregador, no curso de até 90 dias, há uma experimentação, daquele profissional e até mesmo para a pessoa que está prestando serviço, o empregado, se ele se adequa àquelas condições de trabalho. Então, é muito comum, no momento da contratação, da admissão de alguém, ser elaborado lá um contrato por prazo determinado, para justamente o pessoal se conhecer melhor, E a partir do momento que ultrapassado esse período de 90 dias, ele se converte em indeterminado. Olha só, gente. Então, o contrato de experiência tem um prazo de 90 dias e os demais contratos por prazo determinado, que a gente viu que é de obra certa ou até mesmo de uma safra, pode ser entabulado aí, ajustado em até 2 anos, ok? É importante a gente ter ciência de uma coisa. Você pode formalizar um contrato por prazo determinado e fazer a sua prorrogação uma única vez, desde que observado o limite dele. Então, vamos imaginar, um contrato de experiência, nós sabemos que o seu prazo são 90 dias. Então, eu posso celebrar um contrato, por exemplo, de 45 dias
prorrogáveis por mais 45, um contrato de obra certa, né? Um engenheiro ser contratado por 1 ano e depois prorrogado por mais um. Sempre essa prorrogação limitada ao seu prazo, né? Veja lá as súmulas 188 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que o contrato de experiência pode ser prorrogado observando o seu limite de 90 dias, tá? Além disso, o artigo 451 da CLT também diz lá: se ocorrer mais de uma prorrogação neste contrato de trabalho determinado, ele passa a ser indeterminado, né? Mesmo que respeitado o período, né? Uma vez que ele foi aí assinado mais que uma vez, ele perde completamente aí os efeitos, né? E as limitações que a CLT impõe, e aí descaracteriza essa relação jurídica passando a prazo indeterminado. Então tem que ter muito cuidado, né? Ele tem uma limitação temporal e também tem as condições aí das prorrogações. Uma questão bastante polêmica que a gente tem enfrentado no dia a dia da justiça é a questão dos afastamentos previdenciários, ou seja, a pessoa tem um contrato por prazo determinado, só que no curso, na execução desse contrato, ela acaba sendo afastada pela Previdência Social, aí através de um auxílio acidente, de um auxílio doença, de uma aposentadoria por invalidez, né? É importante a gente ter ciência que a partir do momento que essa pessoa se afasta pelo INSS, o contrato deve estar suspenso. E mesmo que ocorra aí o vencimento desse contrato por prazo determinado, ela não pode ser dispensada, né? O contrato está suspenso, então ele não vai gerar efeitos. Nós precisamos tomar muito cuidado. Existe uma possibilidade, que é a do 472, parágrafo 2º da CLT, de inserir uma cláusula no contrato de experiência, dizendo que eventual suspensão não seria computada. Isso acontece, gente, na exceção, porque na regra, quando a gente contrata uma pessoa por prazo determinado, a gente tem uma expectativa que ela permaneça ali por um determinado período e ponto. Não se prevê isso. Então, em regra, né, quando acontece aí um afastamento, suspende os contratos e não pode rescindir aí essa relação jurídica até o retorno da pessoa da Previdência Social. Tá? Outro problema que a gente enfrenta na justiça é o questionamento da gestante sendo desligada, né, sob a argumentação que ela tinha assinado lá um contrato de experiência. Então imagine só, você admite uma pessoa na empresa, passa lá 20, 30 dias, a pessoa vem e comunica que está grávida, né? Você não pode mais desligar essa pessoa, mesmo que ela tenha sido contratada por prazo de experiência e que o empregador não tenha mais interesse naquela pessoa, porque ela não se encaixou, porque ela não se adequou aos requisitos que a empresa assim exigia. Ela vai ter uma garantia no emprego, ela não pode ser dispensada, tá? Outra situação é um acidente de trabalho, né? Fato extremamente grave. A gente sabe que quando a pessoa é afastada pelo INSS e retorna, né, ou seja, um afastamento superior a 15 dias, e ela retorna para o trabalho, ela volta com uma garantia no emprego, artigo 118 da Lei 8213/91, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, mesmo que ela tenha um contrato por prazo determinado, mas ela foi vítima de um acidente de trabalho com afastamento pela Previdência Social, e depois da alta, ela ganha essa estabilidade, essa garantia no emprego, e automaticamente ela não pode ser dispensada pelo simples fato de ter ali se efetivado o termo final do contrato, tá? Então são questões polêmicas que a gente traz aqui para você, né, para a nossa reflexão, para o nosso bate-papo, e fica o convite aqui para que todos possam conversar com a gente lá através da ferramenta TIS, e nós vamos detalhar com mais profundidade cada um desses, ok? Outro assunto também bastante relevante traz lá no 452, que é o quê? Que considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração desse depende da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Então vamos imaginar, para evitar fraude, né, que a empresa sempre contratasse ali as pessoas por prazo determinado, né? Então contrataria ali, por experiência, aí passava um tempo, contratava de novo por experiência e recontratava de novo por experiência, e assim vai, né?
Se dentro dessas recontratações houver aí, né, um prazo inferior a 6 meses, está caracterizada aí uma fraude, né, à legislação, né? Contratos de safra, principalmente aqui na nossa região de cana, sempre há o questionamento disso, né? Porque as usinas contratam por safra e depois recontratam aquela pessoa sem obedecer aí o prazo, mas tem algumas nuances que a gente vai falar sobre isso aí na aula com vocês, ok? Passando agora para a rescisão, o que acontece? O artigo 481 prevê a possibilidade da cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão. Ela vai transformar para ambas as partes a possibilidade do desligamento, seja por parte do empregador ou até mesmo no pedido de demissão, aplicar as regras da rescisão sem justa causa, né? Ou seja, a gente tem um contrato de exceção, que é o contrato por prazo determinado, e a gente pega a modalidade de rescisão contratual dos contratos por prazo indeterminado e insere aqui nessa modalidade, né? Então veja que o 481 dá essa permissão legal, né, para que empregado e empregador insiram essa cláusula, né, de rescindir antecipadamente, né, antes do vencimento do prazo, e aí aplica-se completamente as regras da dispensa sem justa causa dentro do contrato por prazo indeterminado ou do pedido de demissão dentro do contrato por prazo indeterminado, tá? Agora, o que é comum é não termos esta cláusula do artigo 481, né? E aí, nessa hipótese, que é a maioria que acontece no dia a dia aí da justiça e da nossa realidade social, é o que? É aplicar a regra do artigo 479 da CLT. Então, na hipótese do empregador dispensar, né, o trabalhador antes do termo final, ele vai ser obrigado a fazer o quê? Por força lá do 479 da CLT. Indenizar pela metade, né, aquela remuneração que ele deveria pagar naquele saldo, né, que possuía o contrato. Então, vamos imaginar que é um contrato por obra certa, e eu contratei uma pessoa por 1 ano, só que chega lá em 6 meses eu resolvo dispensá-lo, né? Por algum motivo, vou antecipar. Então eu vou ter que fazer o que como empregador? Pagar pela metade, né, aquilo que seria devido. Ou seja, ao invés de pagar 6 meses de salário, eu tenho que pagar 3 meses aí de indenização. Então é isso, né, que o legislador cria, tá? Importante também que na hora que for apurar essas verbas, não é só salário, são todas as verbas trabalhistas, né? Então aí tem todo um conjunto que precisa ficar atento o empresário, né? Tem um custo, né, diferenciado aí justamente porque houve a antecipação da rescisão do contrato, tá? Então precisa ficar atento aí, se for celebrar um contrato por prazo determinado, verificar qual que é a melhor hipótese, né? Se é a hipótese de transformar a rescisão por uma dispensa sem justa causa ou pedido de demissão como se fosse do prazo indeterminado, lá do 481, ou se vai aplicar a regra do 479, né? Então, precisa ponderar, tá? E a mesma coisa, se o empregado solicitar o seu desligamento, né, ele vai ter que reparar o prejuízo causado ao empregador, né? Então, imagina que esse engenheiro aí que foi contratado por 1 ano, né, ao invés da empresa efetuar o desligamento com 6 meses, ele solicitou o desligamento, ele foi lá e pediu demissão. E aquilo vai gerar um prejuízo para o empregador, né? Então, ele também vai ter que ressarcir o empregador deste prejuízo, mas está limitado, tá, gente? Está limitado ao valor que ele receberia, né? Então, não adianta a empresa chegar e falar, olha, agora você me deve 1 milhão que você saiu. Não, nada disso, né? Ele vai estar restrito aos mesmos valores que ele receberia naquele período, né? Então, aqueles 6 meses de trabalho lá, quanto renderia? Renderia, sei lá, 15 mil reais. Então, era isso que seria a eventual indenização e a empresa vai ter que comprovar, né, judicialmente que ele causou prejuízo, tá? Então, fica aí o nosso convite para você, para que a gente possa bater um papo na nossa aula aí sobre o contrato por prazo determinado. Era isso que a gente tinha para falar hoje para vocês. Um grande abraço.